Boa noite a todos. Nós queremos saudar a todos os irmãos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também falar da nossa alegria de mais uma vez nos reunir para estudarmos a palavra do Senhor. Mas antes de estudarmos realmente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, a mensagem de Deus nessa noite, nós vamos ler alguns textos, cantar alguns cânticos aqui e orar ao nosso Deus, nos preparando para ouvir a mensagem da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do contraste estabelecido pela mensagem da cruz. Há um contraste que é estabelecido pela mensagem da cruz. Como as pessoas reagem à pregação do Evangelho. E é isso que nós vamos aprender nesta noite. Mas antes, como eu já disse, nós vamos ler alguns textos, orar ao Senhor, louvar ao Senhor também com alguns cânticos, nos preparando para a mensagem desta noite. Para isso, então, eu gostaria que os irmãos abrissem aí, onde você estiver, no Salmo número 115. Salmo 115 é a primeira leitura que vamos fazer. E você pode acompanhar essa leitura aí, pode ler também em voz alta, acompanhando a nossa leitura aqui. Salmo número 115. Diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Confiados nesta palavra de Deus, exaltando o nome do nosso Deus, nós vamos louvá-lo com o hino número 28 do nosso inário Novo Cântico, celebração de nosso Rei e Sustentador. Vamos todos louvar ao Senhor com este hino.
Nós vamos continuar neste espírito de adoração ao nosso Deus e neste momento vamos buscá-lo em oração. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite em que podemos separar este momento para estudarmos a Tua Palavra, para cantar-lhe cânticos, para buscar a Ti em oração. E nós fazemos isso, Senhor, porque o Senhor é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória. O Senhor é excelso acima de todas as coisas. E nós, como seus filhos, queremos te bendizer, Pai, te honrar em todas as coisas que fazemos. Aceita o nosso louvor, Senhor, porque queremos fazê-lo de todo o nosso coração. Abençoa, Senhor, a todos que neste momento estão acompanhando essa transmissão também. Que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, a fazer a Tua vontade, mas com o nosso coração sempre louvando e bendizendo o Teu nome. Por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós cremos nesse Deus maravilhoso, acima de todas as coisas, por isso o salmo que nós lemos aqui na abertura diz: não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. O Senhor cumpre as Suas promessas e não olha para os nossos pecados, as nossas falhas, porque em Cristo Jesus nós temos a redenção dos nossos pecados. Mas às vezes tropeçamos em algumas coisas, em palavras, em ações, e este é o momento em que podemos, de forma muito sincera e humilde, nos dirigir ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Há um texto que é muito instrutivo neste sentido, está na carta aos Hebreus, capítulo 9, Hebreus capítulo 9, do versículo 11 a 14. Esse texto diz o seguinte, Hebreus 9, 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Também, no mesmo espírito de humilhação diante de Deus, confessando a Ele os nossos pecados, nós podemos cantar mais um hino neste momento. Então, vamos louvar ao Senhor com o hino 74, o hino Sinceridade. Louvemos ao Senhor.
Temos a certeza de que o Senhor perdoa os nossos pecados quando nos dirigimos a Ele com o nosso coração sincero, da forma como cantamos agora há pouco. Há um texto que fala da bondade de Deus em nos perdoar, e esse texto é Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25, apenas este versículo, que diz o seguinte: Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Nós podemos repetir esse versículo. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Esta é a promessa de Deus, que se inclina para o coração contrito, aquilo que estamos fazendo neste momento. E eu gostaria que você agora, neste instante, curvasse a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. E agora, agradecendo a Deus porque Ele perdoa os nossos pecados. Santo e eterno Deus, mais uma vez, ó Deus, nós nos dirigimos a Ti, agradecidos agora, Pai, porque reconhecemos as nossas falhas, os nossos pensamentos maus às vezes, as nossas ações que não Te agradam, mas nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, humildemente, pedindo perdão por elas. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos perdoa e nós Te agradecemos por esse perdão, Pai. Te agradecemos pela obra maravilhosa de Jesus Cristo, que recebeu sobre si a ira que estava sobre nós, Pai. Ó Deus, nós Te agradecemos por esta bênção. E hoje temos a liberdade de nos achegar a Ti por meio de Jesus Cristo. E o fazemos, Pai, com o nosso coração sincero. Te agradecemos, Pai, porque podemos continuar nesta vida, Senhor, buscando uma vida de santificação, Senhor, sabendo que o Senhor perdoa os nossos pecados quando nos dirigimos a Ti, Senhor, com o nosso coração sincero, com a nossa consciência limpa, Senhor, diante de Ti. Obrigado por esse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Temos a certeza dos nossos pecados perdoados e por isso podemos louvar ao Senhor. O Salmo número 34, esse belíssimo salmo, diz o seguinte, Salmo 34, os 3 primeiros versículos: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos, neste momento, convido todos vocês a cantarem juntos agora 2 cânticos ao Senhor. Cante com muita alegria neste momento, engrandecendo o nome do nosso Deus. Vamos então, neste momento, louvar ao Senhor com 2 cânticos. Sempre um motivo para louvar ao Senhor, seja na alegria ou nas horas de dor, nuvens escuras ou em dias de sol, tudo isso procede de Deus nosso Criador. Tudo dá graça, o Pai que diz, em tudo dá graças por serás você Deus. Em tudo dá graça, o Pai que diz,
Muito bem, nossos corações já foram preparados aí pelas leituras, pelas orações que fizemos, pelos cânticos que entoamos ao Senhor, e agora nós podemos nos aquietar e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, por meio da sua palavra. E o texto desta noite é 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Então abra sua Bíblia agora, pegue o seu caderno de anotações aí, ou anote no celular, é aquilo que vamos nesta noite expor a partir deste texto, 1 aos Coríntios 1, de 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor, 1 aos Coríntios 1, 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, agora nós te pedimos, Pai, a iluminação para este momento em que temos a Tua palavra aberta. Fala aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito, Senhor, mais uma vez nos mostre, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, nos conduza a essa verdade maravilhosa e que aprendamos mais da Tua palavra, Senhor, e fortaleçamos as nossas convicções, Pai, nesse Evangelho que é poder de Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O contraste estabelecido pela mensagem da cruz, é isso que vamos ver a partir deste texto. O apóstolo Paulo, ele se preocupa em mostrar aos coríntios que a atitude típica da sabedoria mundana, de exaltar o homem em suas habilidades, é totalmente contrária à sabedoria de Deus, que pela cruz exige que o homem renuncie a si mesmo. Paulo escreve essa carta aos coríntios. A cidade de Corinto é uma cidade que não tinha boa fama. A cidade em Corinto, ela era uma cidade que as suas práticas eram decadentes, corruptas. Então, na época em que Paulo escreve esta carta, a cidade de Corinto era uma cidade caracterizada por muitos pecados, por coisas que realmente desagradavam a Deus. Mas é numa cidade, num contexto tão adverso como este, que uma igreja foi plantada. Paulo se comunica com esta igreja para trazer algumas orientações para que houvesse ordem nesta igreja. Nós estamos aqui na abertura da carta, num momento de introdução aos assuntos que Paulo pretende discorrer sobre esta primeira carta. Os cristãos em Corinto, para se ter uma ideia, estavam acostumados a idolatrar os seus mestres, e mestres de filosofia, os seus mestres prediletos. Eles sempre enalteciam estes homens por causa da sua eloquência. Alguns eram considerados como homens divinos. Eles apreciavam os discursos, a boa retórica, eles gostavam muito daqueles argumentos bem elaborados, rebuscados, e brigavam entre si para ver qual o filósofo mais eloquente daquela época.
Não demorou muito para que eles fizessem e tivessem essa mesma atitude dentro da igreja. Havia já na igreja em Corinto alguns partidos, pessoas que preferiam ouvir determinados discursos e que desprezavam outros. Os grupos estavam ali divididos por suas preferências. Isso fica muito claro, inclusive, quando Paulo denuncia isso ali logo na abertura aqui, mesmo nesse capítulo 1, o verso 12, ele diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Veja que até Jesus Cristo é colocado no meio, não como aquele que tem a mensagem de salvação, mas por causa das coisas que falavam, eles avaliavam simplesmente da forma como pensavam, comparando Jesus aos grandes mestres de oratória da época. Apolo, inclusive, era um homem eloquente. Quando nós vemos o contexto em que ele apareceu, lá em Atos, capítulo 18, isso fica muito claro. Eu vou procurar aqui o texto, Atos 18, para comprovar isso. O verso de número 24 diz: neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, na igreja em Corinto, já estava ali caracterizada grupos por preferência daqueles que tinham seus discursos muito bem elaborados. Paulo vai falar nesse trecho que nós lemos, meus amados irmãos, do contraste estabelecido pela mensagem da cruz. Sabe por quê? Porque ele vai contrastar essa mensagem da cruz com a sabedoria humana. A sabedoria humana e a sabedoria que vem de Deus. E a partir daí, nós vamos ver como as pessoas reagem à mensagem da cruz. Como as pessoas reagem à mensagem da cruz. É importante dizer também, e é bom que você anote isso, não é? Esse assunto que Paulo começa a desenvolver no versículo de número 18, ele não termina aqui no verso de número 25 que nós lemos. Nós apenas destacamos um trecho, mas esse assunto, ele vai até o capítulo 3. Então ele começa aqui falando da mensagem da cruz, sabedoria humana, sabedoria de Deus, do versículo 18, e vai até o capítulo 3 e verso de número 4. Nós vamos trabalhar apenas um trecho, mas é importante que você tenha essa visão um pouco mais ampliada de todo o assunto. Ele não termina apenas aqui no verso de número 25. Paulo inicia o verso 18, então, com essa expressão certamente, que também explica algo que ele vinha dizendo antes. Nós precisamos ler o verso 17, que já é o suficiente. Veja aí, diz assim, verso 17 do capítulo 1: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Para então dizer no verso 18, porque a palavra da cruz, ou certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aqui nós vemos esse contraste da forma como as pessoas recebem a mensagem da cruz. Então, ele diz aqui que a mensagem da cruz é loucura. Ela é loucura para aqueles que se perdem. Entendam que a forma como o verbo está colocado aqui dá a ideia de uma ação em progresso. Então, aqueles que se perdem, aqueles que estão se perdendo, isso está acontecendo. Ela é loucura para aqueles que estão se perdendo. A mensagem da cruz, nós sabemos, ela aponta para Cristo. Mas aponta para Cristo e o Cristo que sofreu a morte de um criminoso, mas que afeta a vida do homem, o destino eterno do homem. Mas aqueles que estão se perdendo acham que esta mensagem é loucura. Eles acham que a mensagem da cruz é loucura. Mas o versículo diz: mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
Os crentes, durante a sua vida, sabem que precisam buscar uma vida de santificação. Então, como nós dissemos, tem aqueles que as suas ações mostram que estão se perdendo porque estão rejeitando a mensagem da cruz. Mas aqueles que são salvos também estão num progresso de santificação, reconhecendo que é Deus quem efetua tudo em suas vidas. Isso está muito claro em Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, para os que são salvos, a mensagem da cruz é poder de Deus. Romanos 1,16, o que diz lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Precisamos entender que Paulo não está aqui fugindo da discussão a respeito das divisões na igreja. Mas ele quer primeiro estabelecer a importância da mensagem da cruz. A mensagem da cruz. A raiz do problema ali era que aquelas pessoas estavam preocupadas com os grandes oradores, a eloquência, aqueles que falavam bonito. Mas ele agora está falando de uma mensagem que tem peso eterno, a mensagem da cruz. Nós sabemos que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, ela sempre tem um duplo efeito. Sempre tem um duplo efeito. O que eu estou dizendo aqui é com base na palavra de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, verso 15, também na abertura da segunda carta, lá no capítulo 2, versos 15 e 16, nós vemos o seguinte. Olha só, segundo aos Coríntios 2, 15 e 16, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, perfume de Cristo. E aí o contraste, não é? Ele diz, para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então veja aqui esse duplo efeito que a mensagem da cruz causa. E aí, meus irmãos, voltando para o texto que nós lemos, no verso de número 19, o que é que Paulo vai fazer? Ele vai fundamentar o seu argumento aqui, mas não com um discurso eloquente, com algo que vem dele mesmo, mas ele usa a própria Escritura. No verso 19 isso fica muito claro, ele diz, pois está escrito, não sou eu quem está afirmando isso não veio de mim, das minhas elucubrações, daquilo que pensava com relação à filosofia, à vida no mundo, mas ele diz, está escrito, está na Escritura. Verso 19, ele usa como fundamento um outro texto, que é Isaías 29, 14. Isaías 29, 14 diz assim, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Esse eco aqui é registrado no verso 19 do capítulo 1 de 1 aos Coríntios. Ele diz, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então nós vemos que ele se vale da Escritura para que as pessoas entendam que o que ele está dizendo não vem dele mesmo. A mensagem da cruz, então, ela humilha o homem para que ele tenha uma compreensão exata realmente do que significa ser salvo pela morte de Jesus Cristo e não pelos esforços humanos. No verso de número 20, nós vemos que
o apóstolo Paulo agora vai falar como Deus age com relação a essas reações, não é? Ou então aqueles que se acham sábios e que se julgam sábios acima de qualquer sabedoria. Deus está ali, olhando para o mundo e vendo realmente as suas atitudes, a atitude destes homens. O verso 20 diz isso. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, onde está o sábio? Onde o escriba, o erudito, aquele que era um estudioso profundo da lei? Onde o inquiridor deste século, ele diz aqui, não é? Onde o inquiridor deste século, e aqui provavelmente falando de questionadores, aqueles que eram os filósofos da época e que estavam sempre buscando em longas discussões o sentido da vida. O texto diz: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? São perguntas perturbadoras. Ele diz: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Não tornou louca a sabedoria do mundo? E esta expressão, meus irmãos, e a forma como nós vemos essa frase construída, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, uma pergunta tão perturbadora, para deixar bem claro que é uma forma de mostrar o triunfo de Deus sobre todas as coisas, sobre toda a sabedoria humana, toda a sabedoria humana. Deus não tornou louca a sabedoria do mundo, é um ato de triunfo de Deus sobre todas estas coisas. Isso fica claro na sequência do texto. Ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso é maravilhoso, porque ele diz aqui, olha, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, então não é a própria sabedoria que nos leva a Deus. Não é o fato de sermos alguém considerado muito sábio que nos dá alguma garantia de estar na presença do Senhor. Mas o texto explica o que significa estar na presença do Senhor. Ele diz aqui: aprove a Deus salvar. A salvação é do próprio Deus, salvar os que creem pela loucura da pregação. Lembram-se no início? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ele diz: Deus, na sua sabedoria, que não pode ser sondada, que está acima de qualquer sabedoria no mundo, aprove a Ele salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha que interessante, não é? Quando nós vemos a forma como as pessoas reagem à pregação da palavra do Senhor. E para muitos ela parece ser loucura. O verso 22 diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, Paulo desenvolvendo aqui esta sua mensagem e dizendo que Deus aprove a ele salvar os que creem pela loucura da pregação. Aí ele se refere a duas classes, não é? Ele diz aos judeus, a quem o evangelho veio num primeiro momento, mas eles recusaram esse evangelho e eles estavam interessados em ver sinais o tempo todo. Isso fica muito claro na palavra de Deus, meus irmãos. Mateus capítulo 12, versos 38 a 39. Abra sua Bíblia lá, Mateus 12, 38 a 39. Diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Isso também está
claro, em Mateus 16, 1-4 também, ali nós vemos, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde dizeis, olha o que Jesus diz a eles, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, se retirou. E aí nos textos nós vemos que o sinal de Jonas, ao qual o Senhor Jesus se refere, é o fato de que Jonas esteve 3 noites, 3 dias no ventre de um peixe. Então Jesus diz, da mesma forma o Filho do Homem estará no coração da terra em 3 dias. Então esse sinal que ele estava ali, ao qual ele está se referindo. Então ele estava deixando bem claro que naquele momento eles estavam interessados em seguir Jesus para ver sinais, milagres, aquilo que o Senhor pudesse fazer. E eles queriam dar-nos um sinal para que a gente realmente creia. E o Senhor Jesus está mostrando para eles algo que ainda haveria de acontecer. Eles deveriam então crer pela fé. Então os judeus pedem sinais e os gregos, ele diz aqui, os gregos buscam sabedoria. O interesse dos gregos era sempre pela sabedoria. Para eles era o conhecimento final e último de todas as coisas que lhes interessava realmente. Por meio da filosofia, por exemplo, eles buscavam a sabedoria fundamentada no intelecto humano, sempre preocupados com isso. Mas aí nós temos, meus irmãos, o contraponto daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo até o verso 22. Ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Este é o contraponto aqui. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, e essa palavra escândalo, ela é uma palavra que precisa ser bem interpretada. Escândalo aqui tem a ver com armadilha, cilada, qualquer tipo de impedimento, obstáculo colocado no caminho de alguém. Isso é o escândalo. É fazer alguém tropeçar, é pedra de tropeço, é esse escândalo, pedra de tropeço. Não era esse tipo de Messias que eles esperavam. Era um escândalo para eles. Era um tropeço. Para os gentios, isso era loucura. Os gregos e os romanos tinham certeza de que nenhuma pessoa de boa reputação, alguém respeitado, seria crucificada. Eles não acreditavam que isso poderia acontecer. Alguém bom, alguém amável, alguém respeitado poderia ser crucificado. Isso não era concebível. Não dá para conceber isso. Como que um criminoso, tratado como um criminoso, sendo crucificado, poderia ser o salvador de alguém? Jesus foi tratado como um criminoso. A cruz era algo maldito para o homem, e Jesus foi pregado numa cruz. Como poderia alguém, desta forma, trazer salvação a alguém? Significa isso, meus irmãos, que eles tropeçaram na pedra que era Jesus. Eles tropeçaram, para eles era escândalo. O texto diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Crucificado, escândalo para os judeus. Por isso que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2 e verso 9, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade
mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Por isso o texto diz: escândalo, pedra de tropeço para os judeus, loucura para os gentios. Como alguém pregado na cruz poderia trazer salvação? Mas aí nós temos o verso 24, meus irmãos, que diz: mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Meus louvores desabrigar, é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem Muito bem, meus irmãos, nós tivemos o privilégio de, nesta noite, mais uma vez, sermos alimentados pela palavra do Senhor, e nós agradecemos a Deus por esse privilégio. Mesmo ainda afastados uns dos outros, nós temos esses recursos que nos aproximam. Nós agradecemos a Deus por eles, mas nada se compara a estarmos juntos, não é? E temos saudades deste momento. Mas pedimos a Deus que em breve possamos sim nos reunir, e sabemos que toda essa situação em algum momento ela se estabiliza e nós podemos voltar às nossas atividades normais. Mas de qualquer forma, enquanto estivermos ainda afastados uns dos outros, precisamos usar todos os recursos para estudar a palavra de Deus e cultuar o nome do nosso Deus. Então, agradecemos a Deus por esse privilégio. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu nesta noite, e em seguida eu vou impetrar a bênção. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que passamos juntos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela alegria que ela nos dá, Senhor. Como é bom, Senhor, estudar a tua palavra, ouvir a tua voz. Permita, ó Deus, que pessoas, Pai, que
fazem parte das nossas famílias e que ainda não aceitaram, Senhor, o Evangelho, que também entendem que esta mensagem ela é loucura. Ó Deus, dá aos teus servos, Pai, e a nós todos, oportunidades para falar desta mensagem, Pai, para que haja transformação, porque cremos no poder desta palavra para a salvação. Ela tem peso eterno em nossas vidas, é vida eterna, e nós queremos, Senhor, ter sempre a ousadia de falar em todas as oportunidades que surgem. Obrigado por este momento, Pai. Abençoa esta semana que se inicia, que todos possam ser protegidos e guardados por Ti. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, recebei a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.